Título: uma nota sobre a pré-historiada técnica de análise, 1920. Um livro recente de Havelock Ellis, tão justamente admirado por suas pesquisas em ciência sexual e crítico eminente da psicanálise, que tem por título The Philosophy of Conflict, 1919. Inclui um ensaio sobre Psychoanalysis in Relation to Sex. O objetivo desse ensaio é demonstrar que os críticos do criador da análise não devem ser julgados como uma peça de trabalho científico, mas sim como uma produção artística. Não podemos deixar de encarar essa opinião como uma recente tendência tomada por resistência e como um repúdio da análise, ainda que se ache disfarçada em uma maneira amistosa e, na verdade, lisonjeante demais. Estamos inclinados a enfrentá-la com a mais decidida contradição. No entanto, não é com vistas a contradizê-lo nesse ponto que nos achamos agora interessados nos ensaios de Havelock Ellis por outra razão. Suas vastas leituras capacitaram-no a apresentar um autor que praticou e recomendou a associação livre como técnica, embora para fins diferentes dos nossos, possuindo assim um direito a ser considerado como um precursor da psicanálise. Em 1857, o Dr. J.J. Gart Wilkinson, mais conhecido como místico swedenborgiano e poeta que, como médico, publicou um volume de místicos versos de pé quebrado, escritos com o que considerou um novo método, o método da impressão. Um tema é escolhido ou escrito, afirmou ele. Assim que isso foi feito, a primeira impressão na mente que sucede o ato de escrever o título é o começo da evolução desse tema, por mais estranha ou exótica que a palavra ou sentença possa parecer. O primeiro movimento mental, a primeira palavra que surge, é a reação ao desejo da mente para o desdobramento do tema. Ele é continuado pelo mesmo método e Gart Wilkinson acrescenta: sempre descobri que ele condizia por um instinto infalível ao tema. O método era, segundo Gart Wilkinson, via uma espécie de laissez-faire exacerbado, uma ordem dada aos mais profundos instintos inconscientes para se expressarem. A razão e a vontade indicadas são deixadas de lado. Confiamo-nos a um influxo e as faculdades da mente são dirigidas para fins que não conhecem. Gart
Wilkinson deve ficar claramente entendido, embora fosse médico, empregava esse método para fins religiosos e literários, jamais para fins científicos ou médicos. Porém, é fácil perceber que essencialmente tratava-se do método da psicanálise aplicado a si próprio, constituindo outra prova do quanto o método de Freud é um método de artista. Os que estão familiarizados com a literatura psicanalítica recordarão neste ponto a interessante passagem na correspondência de Schiller com Körner, na qual, 1788, o grande poeta e pensador recomenda a todos que desejem ser produtivos adotarem o método da associação livre. É de se desconfiar que o que se alega ser uma nova técnica de Gort Wilkinson tenha já ocorrido às mentes de muitos outros e que sua aplicação sistemática na psicanálise não seja tanto uma prova da natureza artística de Freud quanto de sua convicção, equivalente quase a uma opinião preconcebida de que todos os fatos mentais são completamente determinados. Decorreu dessa opinião que a primeira e mais provável possibilidade fosse que uma associação livre se relacionasse com o assunto designado, e isso foi confirmado pela experiência da análise, exceto na medida em que resistências demasiado grandes tornassem irreconhecível a vinculação suspeitada. Entretanto, é seguro presumir que nem Schiller nem Gart Wilkinson tiveram, na realidade, qualquer influência sobre a escolha da técnica psicanalítica. É de outra direção que existem indicações de uma influência pessoal em ação. Há pouco tempo atrás, em Budapeste, o doutor Hugo Dubowitz chamou a atenção do Dr. Ferenczi para um breve ensaio que abrangia apenas 4 páginas e meia da autoria de Ludwig Borne. Fora escrito em 1823 e reimpresso no primeiro volume da edição de 1862 de suas obras completas. Intitula-se A Arte de Tornar-se um Escritor, original em 3 dias, e mostra as familiares características estilísticas de Jean Paul, de quem Burne era, na ocasião, grande admirador. Ele termina o ensaio com as seguintes frases: e aqui temos a aplicação prática que foi prometida. Pegue algumas folhas de papel e por 3 dias a fio anote sem falsidade ou hipocrisia tudo o que lhe vier à cabeça.
Escreva o que pensa de si mesmo, de sua mulher, da guerra turca, de Goethe, do julgamento de Fonck, do juízo final, de seus superiores, e quando os 3 dias houverem passado, ficará espantadíssimo pelos novos e inauditos pensamentos que teve. Esta é a arte de tornar-se um escritor original em 3 dias. Quando o professor Freud veio a ler esse ensaio de Burne, apresentou certo número de fatos que podem ter uma importante relação com a questão aqui em debate quanto à pré-história do emprego psicanalítico da associação livre. Disse que quando contava 14 anos de idade recebera de presente as obras de Burne, que hoje ainda possuía o livro 50 anos depois, e que se tratava do único que sobrevivera dos seus tempos de rapaz. Burne, disse ele, fora o primeiro autor em cujos escritos penetrara profundamente. Não podia lembrar-se do ensaio em pauta, mas alguns dos outros contidos no mesmo volume, tais como um tributo à memória de Jean Paul, o artista a comer, e o tolo na estalagem do cisne branco, continuaram a vir-lhe à mente sem razão óbvia por longos anos. Ficou particularmente espantado de encontrar expressas no conselho ao escritor original algumas opiniões que ele próprio sempre prezara e reivindicara, como, por exemplo, uma covardia vergonhosa com relação ao pensar nos retém a todos. A censura do governo é menos opressiva que a censura exercida pela opinião pública sobre nossas produções intelectuais. Além disso, temos aqui uma referência a uma censura que reaparecera na psicanálise como a censura onírica. Não é falta de intelecto, mas de caráter que impede a maioria dos escritores de serem melhores que são. A sinceridade é a fonte de todo gênio, e o homem seria mais arguto se fosse mais moral. Assim, não parece impossível que essa sugestão possa ter trazido à luz o fragmento de criptoamnésia que em tantos casos pode suspeitar jazer por trás da originalidade aparente.